Vamos lá, gente. Vamos continuando a nossa leitura do A República de Platão. Agora a gente vai iniciar o livro sétimo, tão esperado livro sétimo, que trata da famosa alegoria da caverna. Então, nós já vamos iniciar a leitura. Lembrando que essa leitura, ou as leituras que eu tenho feito aqui no nosso canal, são leituras com leve, com a pontuação, com a colocação das minhas experiências também, de modo que a leitura fique um pouco mais reflexiva do que ela é. Leitura por leitura, eu teria colocado uma inteligência artificial que faria tudo tranquilamente, mas não, eu quero me envolver. É uma leitura mais autoral também, se é que a gente pode dizer assim. Show? Relembrando o processo, eu sempre inicio com o resumo do que nós já fizemos, faço a leitura e resumo o que nós acabamos de fazer aqui em termos de leitura. Também outra coisa, como a República do Platão, aqui dentro do livro, os assuntos são jogados, intercalados, enfim, o que eu faço? Eu tento trazer, às vezes o vídeo fica pequeno, às vezes fica extenso, um assunto só naquele vídeo para que nós consigamos absorver mais e mais e mais e mais da nossa leitura. E assim também é agora aqui. Show? Então, vou recuperar aqui o que nós já fizemos, principalmente no livro 6, que é o retrospecto do que nós lemos aqui. Eu fiz as anotações, os resumos todos, para eu não me perder. Então, no livro 6, nós vimos o que faz de alguém um verdadeiro filósofo e por que a sociedade costuma corromper essas pessoas. Lembre-se, Platão nos mostrou a analogia do Sol, explicando que o bem é a fonte de toda a verdade e a linha dividida que separa o mundo das aparências do mundo do conhecimento real. Essa linha é importante e ela é identificada. Agora, nós vamos ver como tudo isso se conecta na prática com a nossa leitura, e eu espero ir do 514A até o 518, dentro aqui do livro sétimo, para a gente compreender melhor as palavras de Platão. Show? Vamos lá? Não vamos perder tempo, então. Vamos até o 518, já vou marcar aqui, gente. E aí nós iremos lá com certeza. Muito bem, caminhando então. Livro sétimo. Em seguida, continuei. Imagina a nossa natureza relativamente à educação ou à sua falta, de acordo com a seguinte experiência. Vamos ver aqui. Suponhamos uns homens numa habitação subterrânea em forma de caverna, com uma entrada aberta para a luz que se estende a todo o comprimento dessa gruta. Estão lá dentro desde a infância, algemados, de pernas e pescoços, de tal maneira que só lhes é dado permanecer no mesmo lugar e olhar para a frente. São incapazes de voltar a cabeça por causa dos grilhões, né? Serve-lhes de iluminação um fogo que se queima ao longe, numa elevação por detrás deles. Entre a fogueira e os prisioneiros há um caminho ascendente, ao longo do qual se construiu um pequeno muro, no gênero dos tapumes, que os homens dos Robertos, entre aspas, colocam diante do público para mostrarem as suas habilidades por cima deles. Eu os vejo, disse ele. Então aqui nós iniciamos talvez o aspecto mais esperado dentro deste livro de Platão, que é a ideia da caverna. Vamos lá. Se você já conhece, nós veremos aqui. Se não conhece, a gente verá também. Veja também ao longo deste muro homens que transportam toda espécie de objetos que o ultrapassam. Estatuetas de homens e de animais, de pedra e de madeira, de toda espécie de lavor, como é natural dos que os transportam
Uns falam, outros seguem calados. Estranho quadro e estranhos prisioneiros são esses de que tu falas, observou ele. Semelhantes a nós, continuei. Em primeiro lugar, pensas que nessas condições eles tenham visto de si mesmos e dos outros algo mais do que as sombras projetadas pelo fogo na parede oposta à caverna? A projeção, né? Isto é, a projeção das suas, do que acontece por trás deles, fica na caverna. Ou as sombras, né? Como não? Respondeu ele, se são forçados a manter sempre a cabeça imóvel e olhando para frente. E os objetos transportados não se passa o mesmo com eles, sem dúvida. Então, se eles fossem capazes de conversar uns com os outros, não te parece que eles julgariam estar a nomear objetos reais quando designam o que viam? Realmente. E se a prisão tivesse também um eco na parede do fundo, quando alguns dos transeuntes falassem, não te parece que eles não julgariam outra coisa, senão que era a voz da sombra que passava? Por Deus, que sim. De qualquer modo, afirmei, pessoas nessas condições não pensavam que a realidade fosse senão a sombra dos objetos. Exatamente, disse ele. Considera, pois, continuei, o que aconteceria se eles fossem soltos das cadeias e curados da sua ignorância para ver se, regressados à sua natureza, as coisas se passavam desse modo. Logo que alguém soltasse um deles e os forçasse a endireitar-se, de repente a voltar o pescoço, a andar e a olhar para a luz, ao fazer tudo isso sentiria dor e deslumbramento, e o deslumbramento impedi-lo ia de fixar os objetos cujas sombras via outrora. Que julgas tu que ele diria se alguém lhe afirmasse que até então ele só vira coisas vãs, ao passo que agora estava mais perto da realidade e via de verdade, voltado para objetos mais reais? E se ainda mostrando-lhe cada um desses objetos que passavam, o forçassem com perguntas a dizer o que era? Não te parece que eles se veria em dificuldades e suporia que os objetos vistos outrora eram mais reais do que os que agora lhes mostravam? As sombras, se soltarem essas pessoas e perguntaram, tá vendo esse objeto que está passando aqui? Ele ia dizer, não, eu conheço a sombra disso, não conheço o objeto. Portanto, se o arrancassem dali à força e o fizessem subir o caminho rude e íngreme, e não o deixassem fugir antes de o arrastarem até a luz do sol, não seria natural que ele se doesse e agastasse por ser assim arrastado e depois de chegar à luz, com os olhos deslumbrados, nem sequer pudessem ver nada daquilo que agora dizemos serem os verdadeiros objetos? Não poderia de fato, pelo menos de repente. Precisava de se habituar, julgo eu, se quisesse ver o mundo superior. Em primeiro lugar, olharia mais facilmente para as sombras, depois disso, para as imagens dos homens e dos outros objetos refletidas na água, e por último, para os próprios objetos. A partir de então, seria capaz de contemplar o que há no céu e o próprio céu durante a noite, olhando para a luz das estrelas e da lua mais facilmente do que se fosse o sol e seu brilho de dia. Pois não. Finalmente, julgo eu, seria capaz de olhar para o sol e de o contemplar, já não já a sua imagem na água ou em qualquer outra parte, mas a ele mesmo no seu lugar, necessariamente. Depois, já compreenderia acerca do sol, que é ele que causa as estações e os anos, e que tudo dirige no mundo visível, e que é o responsável por tudo aquilo que eles viam um arremedo. É evidente que depois chegaria a essas conclusões. Então, quando ele se lembrasse de sua primitiva habitação
e do saber que lá possuía, dos seus companheiros de prisão desse tempo, não crês que ele se regozijaria com a mudança e deploraria os outros, aqueles que ficaram? Com certeza. E as honras, os elogios, se alguns tinham então entre si ou prêmios para o que se distinguisse com mais agudeza os objetos que passavam, e se lembrasse melhor quais os que costumavam passar em primeiro lugar, e quais em último, ou os que seguiam juntos, e aqueles que dentre eles fosse mais hábil em predizer o que ia acontecer, parece ser que eles teria saudades ou invejas das honrarias e poder que havia entre eles, ou que experimentaria os mesmos sentimentos que em Homero, e seria seu intenso desejo, aspas, servir junto de um homem pobre como servo da gleba. Esse aqui é um verso, né? Pertence ao lamento proferido pela sombra de Aquiles, quando Ulisses o felicita por continuar a ser rei no Hades. E, voltando, antes sofrer tudo do que regressar àquelas ilusões e viver daquele modo, suponho que seria assim, respondeu, que ele sofreria tudo, de preferência a viver daquela maneira. Imagina ainda o seguinte, prosseguir, se um homem nessas condições descesse de novo para o seu antigo posto, não teria os olhos cheios de treva ao regressar subitamente da luz do sol? Com certeza. Tira este homem deste cenário em que ele foi colocado desde a infância, submeta a uma outra realidade e agora eu retorno com ele para o mesmo lugar de onde ele saiu. E se lhe fosse necessário julgar daquelas sombras em competição com os que tinham estado sempre prisioneiros, no período em que ainda estava ofuscado, antes de adaptar a vista, e o tempo de se habituar não seria pouco. Acaso não causaria o riso e não diriam dele, por ter subido ao mundo superior, estragaria a vista, estragara a vista, e que não valia a pena tentar a ascensão? Quer dizer, ele está tentando contar para aqueles que estão na caverna o que ele viu, e esses da caverna vão duvidar, porque eles não viram também a mesma coisa. Quem sabe vão chamar esse que saiu de louco. E quem tentasse soltá-los e conduzi-los até acima, se pudesse agarrá-lo e matá-lo, não o matariam? Matariam, sem dúvida? Meu caro Glauco, este quadro, continuei, deve agora aplicar-se a tudo quanto dissemos anteriormente, comparando o mundo visível através dos olhos à caverna da prisão e à luz da fogueira que lá existia à força do sol. Quanto à subida ao mundo superior e à visão do que lá se encontra, se a tomares como a ascensão da alma ao mundo inteligível, não iludirás a minha expectativa, já que é teu desejo conhecê-la. O Deus sabe se ela é verdadeira, pois, segundo entendo, no limite do cognoscível e que se avista a custo a ideia do bem, e, uma vez avistada, compreende-se que ela é para todos e a causa de quanto há de justo e belo, que no mundo visível foi ela que criou a luz, da qual é senhora, e que no mundo inteligível é ela a senhora da verdade e da inteligência, e que é preciso vê-la para se ser sensato da vida particular e pública. Concordo também, até onde sou capaz de seguir a tua imagem. Continuemos, pois, disse eu. Concorda ainda comigo, sem te admirares pelo fato de os que ascenderam àquele ponto não quererem tratar dos assuntos dos homens antes de se esforçarem sempre por manter a sua alma nas alturas. É natural que sejas assim, de acordo com as imagens, com a imagem que delineamos. É natural. Ora, pois,
Entendes que será caso para admirar se quem descer dessas coisas divinas às humanas fizer gestos disparatados e parecer muito ridículo porque está ofuscando e ainda não se habituou suficientemente às trevas ambientes e foi forçado a contender em tribunais ou noutros lugares acerca das sombras do justo ou das imagens das sombras e a disputar sobre o assunto e sobre o que supõe ser a própria justiça quem jamais a viu. Estamos discutindo a justiça sem jamais tê-la, termos conhecido. Não é nada de admirar. Mas quem fosse inteligente, redarguia, lembrar-se-ia de que as perturbações visuais são duplas, e por dupla causa da passagem da luz à sombra e da sombra à luz, se compreendes que o mesmo se passa com a alma quando vive alguma perturbada e incapaz de ver, quando visse alguma perturbada e incapaz de ver, não riria sem razão, mas reparava se ela não estaria antes ofuscada por falta de hábito, por vir de uma vida mais luminosa, ou se por vir de uma maior ignorância, de uma luz mais brilhante, não estaria deslumbrada por reflexos demasiados refulgentes. A primeira deveria felicitar pelas suas condições e pelo seu gênero de vida. Da segunda, ter compaixão, e se quisesse troçar dela, seria menos risível dessa zombaria do que se aplicasse àquela que descia ao mundo luminoso. E aqui eu quero encerrar, porque esse é um ponto importante, onde nós falamos da alegoria da caverna. Então, nessa primeira leitura aqui, eu fiz um foco exclusivo na narrativa da caverna. Eu estou encerrando antes que ele faça e que explique o impacto da transição da luz para a escuridão na visão do ex-prisioneiro. Por enquanto, ele descreveu uma cena. Ok? Então, este é o vídeo. E quero trazer rapidamente aqui o resumo do que nós lemos para a gente poder compreender melhor. No trecho lido, Platão apresenta a famosa alegoria da caverna. Ele pede para imaginarmos pessoas presas desde a infância dentro de uma caverna escura, olhando apenas para sombras projetadas em uma parede, acreditando que aquilo é toda a realidade. Quando um desses prisioneiros se liberta e sai para o mundo exterior, sua visão dói com a luz do sol, mas aos poucos ele percebe que passou a vida inserida vendo apenas ilusões. O sol representa a verdade suprema, a ideia do bem. A mensagem principal aqui é que o aprendizado é um processo doloroso de transformação. Educar-se não é colocar conhecimento dentro da cabeça de alguém, mas sim virar a alma da escuridão em direção à luz. Bacana, né? Então aqui eu termino, porque, como eu disse para você, eu estou fazendo divisões do assunto do capítulo, dos capítulos de um modo geral e do capítulo 7 de um modo especial, para que a gente consiga compreender melhor e colocar em cada vídeo pelo menos um bom assunto aí. Valeu? Então é isso. Obrigado. Até o próximo vídeo.